Olá, estamos aqui para mais uma aula de processo de trabalho. Na aula de hoje, veremos atos, prazos e despesas processuais. É uma aula muito importante para que você tenha noção de como se dá o encaminhamento do processo. Então, não é uma aula sobre procedimento, é uma aula prévia à aula de procedimento. E nessa aula a gente vê todas as particularidades do processo do trabalho no tocante aos atos processuais, às despesas processuais e aos prazos processuais. Na primeira parte da aula veremos os atos processuais em toda a sua amplitude. E na segunda parte da aula veremos despesas e prazos processuais. Então, para começar, é importante que a gente destaque o que são atos processuais e o que são fatos processuais. Porque, da mesma forma que no direito civil nós temos fato jurídico e ato jurídico, no processo do trabalho, nós temos a diferença entre atos processuais e fatos processuais. Então, atos processuais são os atos do processo. A relação jurídica processual, ela se estabelece entre as partes e com o juiz, mas ela se desenvolve através de atos processuais. E esses atos processuais, eles têm consequências jurídicas, da mesma forma que o ato jurídico. De forma que podemos dizer que o ato processual é um subtipo do ato jurídico. Vejam que o ato processual difere-se do fato processual. Logicamente, o fato processual também tem consequências na relação jurídica processual. Por quê? Porque os fatos são acontecimentos da natureza, por exemplo, a morte, ou acontecimentos que não necessariamente dependem da vontade humana. E a morte, por exemplo, ela causa diversas consequências no processo. Quando o reclamante falece, a gente já viu, o que acontece? Há necessidade de habilitação nos autos. O processo é suspenso até que haja essa habilitação. E como é feita essa habilitação, a gente já viu através dos dependentes habilitados perante a Previdência Social, que se faz habilitação nos termos da Lei 6.830. Então, o que acontece? Os atos processuais, eles, em sua sequência, eles fazem o que se chama da relação jurídico-processual e no desenrolar dos atos processuais se tem o procedimento. A gente sabe que os atos processuais, eles são públicos. É um dos princípios mais importantes de processo, princípio constitucional do processo, a gente já viu na aula sobre princípios, e nessa aula sobre atos processuais é importante apenas ressaltar a importância da publicidade. No processo do trabalho, de uma forma mais específica, nós temos essa publicidade muito latente. Por quê? Porque no processo de conhecimento, principalmente, tudo se desenvolve, ou quase tudo se desenvolve, a não ser, eventualmente, uma perícia, uma necessidade de uma circunstância específica, como uma inspeção judicial, mas, em geral, tudo se desenvolve na audiência trabalhista, e essa audiência pública em que são ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas. Então, a publicidade está muito presente nesses atos processuais. E os atos processuais, eles se realizam, nos termos da CLT, entre as 6 e as 20 horas. Há possibilidade de o ato processual ser praticado fora desse horário? Com certeza. Nós temos apenas a necessidade, se for o caso, de autorização judicial para tanto. Então, várias vezes, o oficial de justiça, para conseguir fazer a penhora de bens, ele apenas consegue fazer no horário noturno. Ou porque a reclamada é uma empresa que só funciona no horário noturno, ou porque a pessoa física também somente pode ser encontrada no horário noturno. E aí, o juiz expressamente autoriza, mediante o despacho e no próprio mandado de citação, ele autoriza a realização do ato processual fora do horário do expediente. Isso sem falar, logicamente, com o processo judicial eletrônico, PJE, JT, em que os atos processuais acabam sendo praticados durante todo o dia e a noite, já que o sistema funciona 24 horas. Mas a regra dos 6 às 20, ela ainda é observada principalmente para essas diligências externas relacionadas ao oficial de justiça. E ressalto também que 6 às 20 horas, o horário da prática dos atos processuais, mas as audiências trabalhistas, elas devem se iniciar até às 18 horas. Após as 18 horas,
não se deve iniciar a audiência trabalhista, a não ser que conte com a aquiescência das partes. E esse horário, ele não se refere ao encerramento da audiência, mas sim à abertura da audiência. Então, a audiência não deve ser iniciada depois das 18 horas, mas se ela estiver em curso, ela pode continuar a ocorrer. Existe também a possibilidade, eu falei do PJE, JT, em que os atos processuais são praticados durante todo o dia e a noite, mas existe também a utilização de fax, né? O advogado tem um prazo para recurso e deseja encaminhar via fax. E é possível, por força da Lei 9.800 de 1999, o que ele faz? Ele encaminha a sua petição via fax e desde que os originais sejam encaminhados à Secretaria da Vara no prazo de 5 dias, aquele recurso, aquela petição que foi interposta, ela é considerada tempestiva. Por quê? Porque é feita de acordo com os termos da lei. E quando a gente fala em atos processuais, tem a necessidade de a gente ressaltar a forma dos atos processuais. Vejam, a gente quando fala em atos processuais, nulidades dos atos processuais, a gente vê a instrumentalidade das formas e vários princípios que a gente vai ver na aula de hoje. Mas é importante ressaltar que a forma dos atos processuais ela é feita geralmente com uma finalidade. Né? Em geral, a finalidade da forma dos atos processuais é a segurança jurídica. Então, os atos, nos termos do artigo 771 da CLT, os atos processuais devem ser feitos à caneta, datilografados ou a carimbo. Vocês vejam que é uma redação histórica. Hoje nós temos o processo judicial eletrônico. Mas é importante ressaltar que sempre quando há a necessidade de impressão e escrituração, isso é feito com a observância da segurança. Então, todas essas formas que às vezes parecem ser detalhes, mas na verdade elas são feitas com o objetivo de se assegurar a segurança. Veja que os atos processuais, eles ocorrem. Por exemplo, o juiz está ouvindo a testemunha. Aquilo é um ato processual. Mas existe a documentação respectiva. E como é feita essa documentação respectiva do ato processual? Através do termo. Então, é feita a oitiva da testemunha, a oitiva das partes, e isso é reduzido a termo. Essa palavra reduzido a termo significa que isso é documentado. E ao ser documentado, isso é transformado na ata, que é assinada pelas partes, é assinada pelo juiz, e se for no processo judicial eletrônico, assinada apenas pelo juiz. A tendência, cada vez mais, é que essa documentação seja sempre uma documentação eletrônica, já em razão do processo judicial eletrônico. Mas nós temos resquícios e, inclusive, inúmeros processos físicos, mesmo nas regiões em que instauraram o processo judicial eletrônico para todos os processos novos, mas inúmeros processos físicos que vão continuar tramitando durante muitos anos, já que a execução trabalhista, ela prolonga-se no tempo. Então, é importante essa questão da documentação e essa questão da convivência dos processos físicos com os processos exclusivamente eletrônicos. E a gente, falando sobre atos processuais, não há como a gente esquecer dos defeitos dos atos processuais. Porque, ao tempo em que se fala dos atos processuais, as necessidades de segurança jurídica, há que se ressaltar que esses atos processuais podem ter certos defeitos que se chamam irregularidades, nulidades ou inexistência do ato jurídico ou do ato processual. Existem meras irregularidades, como, por exemplo, atos processuais que são realizados sem a observância de resoluções. Todos os tribunais possuem resoluções de suas corregedorias, indicando como devem ser praticados os atos processuais. Por exemplo, que atrás de cada petição que cada página em branco deva ser carimbado, deva ser assinado e rubricado pelo servidor responsável, que aquela página está em branco. E diversas questões relativas à numeração.
eventualmente, problemas que ocorram com questões ligadas a isso são meras irregularidades. Não geram nenhum problema para o ato processual, não geram nenhuma nulidade, nenhum desfazimento do ato processual. Isso é uma mera irregularidade. Mas nós temos também nulidades. Nulidades do ato processual. Existem atos processuais que são nulos, alguns nulidade absoluta e outros nulidade relativa. E o regime jurídico é diferente da nulidade absoluta para a nulidade relativa. Na nulidade absoluta, nós temos a possibilidade de o juiz, de ofício, suscitar aquela nulidade absoluta, enquanto na nulidade relativa, há necessidade de observância da provocação da parte. Então, temos, por exemplo, quando nós analisamos na aula a competência, nós vimos que existe competência material, competência absoluta, e existe competência em razão do lugar, competência relativa. Então, numa hipótese em que o juiz seja incompetente em razão da matéria, nós temos uma nulidade absoluta. E o juiz pode, de ofício, suscitar essa incompetência e extinguir ou remeter o processo à justiça competente. Nulidade absoluta. Agora, existem outras hipóteses em que estamos diante de nulidades relativas. E essas nulidades relativas, em geral, porque as normas que estabelecem as regras que foram violadas e por isso se declara a nulidade, essas normas são mais no interesse da parte do que no interesse público. Então, no caso da competência que a gente estava mencionando, existe a competência em razão do lugar, pelo local da prestação do serviço. Mas pode ser que o reclamado, o réu, não se oponha ao fato de a reclamação estar sendo ajuizada, por exemplo, no endereço que é o domicílio do empregado. Não foi o local da prestação de serviço, não foi o local onde a empresa tem sede, mas a empresa tem sede em todos os estados da federação e não se importou com a situação. Se isso aconteceu, a parte não arguiu a exceção de incompetência em razão do lugar. E não há a possibilidade de o juiz, de ofício, arguir essa nulidade relativa. Por quê? Porque prorroga-se a competência. A palavra correta e adequada é isso. Prorroga-se a competência em razão de não ter sido suscitada pela parte no momento oportuno. E, finalmente, ainda em sede de defeitos dos atos processuais, nós temos a inexistência de atos processuais. Nas hipóteses de nulidade, o juiz, o tribunal, em ação rescisória, em recurso, ele deve suscitar aquela nulidade. Olha, houve nulidade na instrução, houve nulidade de citação. E aí o juiz, o desembargador, eles estão ali reconhecendo. Agora, se não é questão de nulidade, é questão de inexistência, não há nem necessidade dessa declaração, porque o ato realmente ele não produz qualquer efeito. E aí, ao lado dos defeitos dos atos processuais e da conceituação desses defeitos, é importante que a gente ressalte os princípios aplicáveis à teoria geral das nulidades. Porque quando a gente fala em teoria das nulidades, a gente tem que mencionar quais são os princípios aplicáveis e, particularmente, quais os princípios aplicáveis quanto à teoria das nulidades no processo do trabalho. E é isso justamente que a gente vai fazer agora. Alguns princípios são muito conhecidos, são aplicáveis em todos os ramos do direito processual. E o primeiro, o mais famoso, princípio da instrumentalidade das formas, eu já comecei a falar. Veja, a forma é apenas um instrumento, a forma tem uma finalidade, a forma não é um requisito em si. Não se cumpre a forma pela forma, se cumpre a forma porque há a necessidade de observância da finalidade daquela forma. A forma ela é estabelecida para se dar segurança jurídica. Então, ela é essencial na medida em que ela tem uma finalidade. Se ela não tiver finalidade, ela não é essencial. Instrumentalidade das formas. Segundo princípio,
princípio do prejuízo, princípio da transcendência. O que isso fala? Está previsto na própria CLT, o artigo 794, e o que fala? Que nos processos submetidos, é o artigo 794, nos processos submetidos à Justiça do Trabalho, somente haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifeste prejuízo processual aos litigantes. Então, assim, existe a nulidade de citação. Houve problema naquela citação, mas depois ocorreu um outro ato processual em que a parte ficou ciente. Não existiu prejuízo ali naquele fato daquela citação ter sido feita, por exemplo, à noite, sem autorização judicial, por exemplo. Então, aquilo ali não causou prejuízo. Se não causou prejuízo porque de outra forma se atingiu, não há por que se declarar essa nulidade. Então, o princípio do prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Princípio da convalidação ou preclusão. O que ocorre? As nulidades, a não ser as nulidades absolutas, que podem ser arguíveis de ofício pelo juiz, mas as nulidades, quando relativas, devem ser arguídas pela parte na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Então, o juiz indefere a realização de perícia técnica, a parte imediatamente na ata da audiência registra os seus protestos ou reitera em razões finais esses seus protestos. Por quê? Porque ali seria uma nulidade por eventual cesseamento de defesa, mas do interesse da parte, e se a parte imediatamente não se manifestar, ocorrerá a convalidação ou a preclusão. No dia a dia a gente fala, está precluso, está precluso. Por que está precluso? Porque não houve impugnação da parte no momento oportuno. Outro princípio é o princípio da economia processual. Então, se não foi obedecida a forma prevista em lei, e aquele ato precisa ser anulado, não serão anulados todos os atos que ocorreram posteriormente a ele, a não ser que estritamente necessário. Porque por medida de economia processual, tem-se que a gente anula somente aquilo que realmente foi o objeto da nulidade e não todos os demais atos. Então, por exemplo, se numa audiência houve algum problema de nulidade na instrução, alguma questão relativa ao indeferimento de oitiva de testemunhas, mas, ao mesmo tempo, nessa instrução de primeiro grau também foi realizada uma perícia técnica, os autos voltam, a sentença é anulada, os atos processuais são anulados, os autos voltam, mas para fazer o quê? Para ouvir a testemunha que não foi ouvida. E não para anular todos os atos processuais. Não se anula a perícia, não se anulam as demais oitivas que foram levadas a efeito naquela instrução. Mas apenas se ouve aquela testemunha que se deixou de ouvir. Então, temos aí o princípio da economia processual. E, finalmente, o princípio da utilidade. A nulidade, ela não prejudica os atos posteriores que não dependem dela. Porque muitas vezes, embora os atos sejam posteriores, mas não dependem dela. Então, nesse caso que eu mencionei, da anulação da instrução para retorno dos autos à vara de origem para a oitiva da testemunha e, consequentemente, proferir nova decisão. Veja, quando se ouve nova testemunha, reabre-se a instrução. Reabrindo-se a instrução, evidentemente, o que vem depois, no sentido de razões finais, devem ser feitas novamente. A segunda tentativa de conciliação deve ser feita novamente. E a sentença, que foi a consequência daquilo tudo, que foi anulada pelo acordo, também deve ser feita novamente. No entanto, diversos outros atos processuais que também ocorreram após aquelas necessidade oitiva que tinha sido indeferida da primeira vez, não vão ser anulados. Por quê? Porque, em observância do princípio da utilidade, eles não dependem. Então, a perícia que foi feita, a manifestação sobre a documentação, eventual carta precatória que foi expedida, nada disso vai ser anulado por conta daquela nulidade que ocorreu em decorrência da não oitiva de uma das testemunhas. Então, vocês vejam que
que os princípios relativos à teoria geral das nulidades, ele tem uma aplicação diária na Justiça do Trabalho. E em todos os casos em que há essa declaração de nulidade, é necessário que o tribunal, ao promover essa anulação, ele diga exatamente aonde ele quer chegar, ou seja, até onde vai aquela nulidade, e isso, nesse ponto, os tribunais são expressos ao determinar o retorno dos autos à vara de origem, eles indicam no final da conclusão do acordo para quê, ou seja, para que seja proferida nova decisão, para que seja ouvida a testemunha e proferida nova decisão, e assim sucessivamente. Então, o que nós vimos foi o quê? Teoria geral das nulidades no direito processual do trabalho. E nós ainda estamos no âmbito dos atos processuais. E entre os atos processuais, os mais nítidos, os mais conhecidos, os mais evidentes, são aqueles relacionados à comunicação dos atos processuais. Há necessidade de comunicação do Poder Judiciário com as partes. E essa comunicação se faz de uma forma prescrita em lei, que é a comunicação dos atos processuais. Nós temos a citação, a intimação e a notificação. Vejam só, no processo do trabalho a gente fala em notificação. A não ser na fase de execução, que vai ser a citação para a execução. Mas, regra geral, o processo de trabalho é muito mais simples que o processo civil. Nós falamos em notificação. Mas existe diferença, então, entre citação e intimação? Existe. Quando o juiz emite uma citação, a gente emite uma citação para que a parte venha se defender. Então, nós temos a citação para que a parte tome conhecimento daquele processo e venha se defender. Na fase de conhecimento, seria a citação inicial, em que o reclamado toma ciência daquele processo e vem para a audiência de conciliação, de instrução e de julgamento, e nessa audiência ele, se não chegar a um acordo, ele profere a sua defesa. Citação. Na fase de execução, temos também citação, e nesse caso, na fase de execução, nós temos a citação pelo oficial de justiça, que comparece, cita para que pague o valor da condenação, e se não pagar, ele volta, o oficial de justiça volta ao local para proceder à penhora essa que vai garantir o juízo, ou seja, fazer a segurança do juízo e a partir daí abrir os prazos para embargos à execução. Então, vocês vejam que a citação, tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução, é um ato muito relevante. Conquanto no processo de conhecimento ele seja via de regra, via postal, pode ser também por edital, mas via de regra postal, e às vezes também por oficial de justiça, mas via de regra postal, enquanto na fase de execução essa citação se dá por oficial de justiça. Bom, citação. Mas temos também a intimação. O que é a intimação? A intimação, o juiz dá ciência a uma parte de um fato que ocorreu, de um ato processual que foi praticado, ou de uma coisa que aquela parte tem que fazer. Então, fica o reclamado intimado do teor da sentença. Fica o reclamante intimado para comparecer em juízo e trazer sua CTPS para que a reclamada proceda à anotação respectiva. Então, a gente aí está falando de intimação. Existe diferença, portanto, entre citação e intimação. Mas, no processo de trabalho, as coisas são facilitadas. Porque tanto citação quanto intimação nós chamamos de notificação. E, regra geral, essa notificação ela é expedida pelo correio, a não ser de uma forma muito específica as que vão para o oficial de justiça. No caso das notificações iniciais, elas são emitidas pelo correio, mas com AR, aviso de recebimento. Mas outras notificações que são expedidas sem AR, e essas que são expedidas sem o AR, sem o aviso de recebimento, elas presumem-se recebidas pelo destinatário 48 horas após a sua regular expedição. Isso é uma expressa súmula do TST e cabe ao recipiente, ou seja, ao destinatário daquela notificação, comprovar que não recebeu a notificação no prazo
mencionado. Então, se ele recebe depois desse prazo, ele guarda aquela notificação para demonstrar que o prazo não pode ter começado a correr porque ele não recebeu. Lembrando que isso não se aplica à notificação inicial, porque essa sim vai com a R. A comunicação dos atos processuais, então, ela se dá tanto pelo correio, e aí tanto o que eu estava mencionando, quanto pelo oficial de justiça, como também pelo diário oficial. Né? O diário oficial é o local onde mais é feita a notificação das partes para diversas finalidades, porque é feita através do advogado. Quando a parte não está acompanhada por advogado, a notificação não pode ser feita direcionada a ela pelo diário oficial. Aí sim tem que se mandar necessariamente pelo correio. Mas quando ela está acompanhada por advogado, ela pode tomar ciência dos atos processuais pelo diário oficial. E a comunicação desses atos processuais pode se dar também através das famosas cartas. Existem inúmeras cartas e é importante que você saiba a diferença dessas cartas. Então temos carta de ordem, carta rogatória, carta precatória. Sendo que a carta precatória se divide em diversos subtipos. O que é a carta de ordem? A carta de ordem é aquela que é recebida pelo juiz para que seja cumprida e ela é emanada de uma autoridade superior. Por isso que ela tem o nome, carta de ordem. Diferentemente de uma carta precatória em que o juiz coloca que se vai ou não cumprir, e normalmente ele coloca aquele despacho, cumpra-se. No caso da carta de ordem, não, porque ela é emitida por uma autoridade superior àquele juiz e, portanto, ela deve ser cumprida. Carta de ordem. E carta rogatória. O que seria a carta rogatória? A diferença de carta precatória para carta rogatória é que a carta precatória é dentro do nosso país. Pode ser expedida para o mesmo ramo do Poder Judiciário, juízes de igual hierarquia para o mesmo ramo do Poder Judiciário, ou para juízes de outros ramos do Poder Judiciário. Ou seja, um juiz do trabalho emite uma carta precatória para um juiz estadual, para um juiz federal e vice-versa. Carta precatória. Mas carta rogatória seria a mesma hipótese, só que para uma autoridade estrangeira. Quando é para uma autoridade estrangeira, não há como se fazer via carta precatória. Há a necessidade da carta rogatória, que existe a necessidade de cooperação internacional para o cumprimento dessas cartas rogatórias, que em geral não são simples de serem cumpridas e por isso mesmo que no processo do trabalho muito pouco usadas. O que é comum no processo do trabalho são as cartas precatórias. E as cartas precatórias, elas podem ser de diversos tipos, porque nós temos, em primeiro lugar, uma das mais famosas, carta precatória inquiritória, CPI, muito falada. Carta precatória inquiritória. Quando é solicitada essa carta precatória inquiritória? Ela é solicitada na audiência trabalhista. Então, o reclamante pode solicitar, a reclamada pode solicitar. Solicitar o quê? A expedição de carta precatória. Essa carta precatória, ela é formada com um instrumento que são as cópias da petição inicial, cópia da defesa, e aí vem o que é importante vocês destacarem, que não se encontra na CLT nem no CPC de aplicação subsidiária, mas em resoluções da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, mas é muito importante para você que vai advogar, que os artigos 49 e 50 da Consolidação dos Provimentos diz que a carta precatória inquiritória, ela deve ser expedida acompanhada dos quesitos. Que quesitos? Os quesitos que serão indagados à testemunha. Porque se elas não forem acompanhadas desses quesitos, o juiz, que esses quesitos eles são expedidos pelo juiz deprecante, ou seja, aquele que emitiu a carta, não aquele que recebeu, porque o que recebeu é o juiz deprecado. Então, o juiz que expediu a carta, o juiz deprecante, ele deve formular os quesitos. Se ele não formular, nos termos da consolidação, do provimento de consolidação da Corregedoria
Geral da Justiça do Trabalho, aquela carta precatória pode ser devolvida. E devolvida, obviamente, sem cumprimento. Então, é muito importante para você que vai advogar, você ter noção disso e você já providenciar, porque não é do seu interesse que a carta precatória volte sem cumprimento. Porque se ela voltar sem cumprimento, o juiz vai ter que fazer os quesitos e remetê-la novamente, ou seja, perder o tempo todo de novo. Então, é importante que você fique atento a essa questão. Então, a gente estava falando carta precatória inquiritória. Por quê? Porque é a forma mais comum de carta precatória. Mas temos também carta precatória notificatória. O que é carta precatória notificatória? É aquela que é feita com o objetivo de se fazer a notificação da parte. Vejam, não faz sentido, às vezes se vê na prática, não faz sentido que uma carta precatória notificatória seja cumprida pelo juízo deprecado através de notificação via postal. Porque se fosse para cumprir através de notificação via postal, o juízo deprecante, ele mesmo, emitiria a correspondência para o endereço indicado. A razão de se expedir uma carta precatória notificatória, evidentemente, é porque o juiz requer ao outro juiz que autorize que o oficial de justiça daquela vara faça aquilo, ou seja, faça aquela notificação. Certo? Então, carta precatória notificatória deve ser cumprida pelo oficial de justiça. E temos também carta precatória executória. A carta precatória notificatória é uma coisa, pode ser no processo de conhecimento ou no de execução. Mas a carta precatória executória, ela é outra completamente distinta. A carta precatória executória, ela pode vir do juízo deprecante já com a indicação dos bens passíveis de penhora, ou não. Pode ser uma mera solicitação de que o oficial de justiça compareça, faça a citação e penhora de bens, e sem a indicação dos bens a serem penhorados. Carta precatória executória, também cumprida pelo oficial de justiça. E temos ainda o que é chamado, e às vezes cai em concurso de público, o que é carta precatória de vênia. É muito comum se falar, vamos emitir uma carta precatória de vênia. O que é uma carta precatória de vênia? Carta precatória de vênia é uma penhora no rosto dos autos. Na carta precatória de vênia, o juiz expede a carta precatória solicitando que aquele valor que for atingido naquele processo seja penhorado à disposição do juízo deprecante. Muitas vezes essa carta precatória de vênia não passa de um ofício que é expedido pelo juízo deprecante, solicitando essa providência para o juízo deprecado. Mas, de qualquer forma, a carta precatória de vênia, ela tem esse nome justamente por quê? Porque, na verdade, o outro juiz vai permitir que aquilo seja feito, ou seja, que seja penhorado o valor que vai ser apurado naquele processo. Por isso que se usa o termo carta precatória de vênia, de concessão. E, finalmente, os termos processuais. Os termos processuais, como eu falei, é a documentação dos atos processuais. Os termos processuais necessariamente devem ser redigidos em língua portuguesa. E os termos processuais, eles são feitos no processo por determinação do juiz. O juiz manda reduzir a termo, manda reduzir a termo o depoimento da testemunha, o juiz reduz a termo o resultado daquela inspeção judicial. Então, o termo é a documentação daquele ato processual que foi praticado. Bom, basicamente, nessa parte da aula, a gente viu o quê? Atos processuais, defeitos dos atos processuais. No próximo bloco, nós veremos prazos e despesas processuais. Até lá!